Olá, amados, a paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, vamos responder aqui uma perguntinha, né? E possivelmente eu já respondi essa pergunta em muitos dos vídeos aí, né, gente? Mas vamos lá, para a gente recordar e relembrar aqui, vamos lá. Missionária Patrícia, existe ligação espiritual mesmo depois do divórcio? Então, né, gente, como eu já falei aqui para vocês, o divórcio, ele não desfaz casamento, não é? Ele não desfaz casamento. E uma vez que o divórcio não desfaz casamento, certo? Já está deixando claro aqui, certo? Que não há, o divórcio, ele não há a dissolução, né? Ele não se dissolve o vínculo matrimonial, certo? O divórcio, ele não dissolve o vínculo matrimonial que a gente tem com o nosso marido ou com a nossa esposa. Por que não dissolve? Porque é uma união mística, é uma união, como a gente fala, espiritual, certo? Né? Quando Deus une o homem e a mulher, eles se tornam uma só carne, né? E por se tornarem uma só carne, né? Se tornarem uma só pessoa, entre aspas, né? Seres individuais, né? Como seres individuais, eles são um. Agora, quando eles se unem como casal, eles se tornam um. É um, é um ser espiritual, certo? Quando eu me uno ao meu marido, certo? Ou a minha esposa, eu me torno um. Isso está lá em Gênesis, né? Capítulo 1. No capítulo 2, a gente já vê ali o capítulo 1, né? É 1, 2, né? Que a gente já vê. Que Deus ali une, né? O homem e a mulher e diz: deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, se tornando os dois uma só carne. Uma só carne aqui quer dizer o quê? Um só espírito, certo? Uma só carne, certo? Se torna um, né? Um ser monogâmica, um ser, né? Dois em um, certo? Então, né? Dentro, logicamente, aqui dentro de uma questão espiritual. Então, o que foi que aconteceu? Quando o seu marido ou a sua esposa se separou de você, certo? Né? Deu o divórcio para você, você assinou o divórcio, deu, não importa, certo? O que apenas aconteceu, o que foi que aconteceu ali? Houve apenas a quebra de aliança física, porém não a quebra de aliança espiritual. Houve apenas a quebra de aliança física, certo? A dissolução da sociedade conjugal. Essa quebra de aliança aqui, ela foi apenas a dissolveu-se a sociedade conjugal, mas não a matrimonial, certo? É como o antigo disquite. Eu não sei se vocês conhecem o antigo disquite, gente. O antigo disquite, certo? Representa bem isso aqui que eu estou dizendo. No antigo disquite, o que que acontecia? A pessoa dissolvia a sociedade. O que era a dissolução da sociedade? Era a separação de corpos e bens dos cônjuges, né? Sem a quebra do vínculo matrimonial. A pessoa permanecia, se separava de corpos, ou seja, a pessoa se separava de corpos, tinha aquela separação de corpos, certo? Mas a pessoa continuava casada, certo? No papel, né, provenientemente, continuava casado, certo? Antes do divórcio, antes da lei do divórcio, antes de surgir esse divórcio de hoje, né, funcionava o desquite. Era o desquite que estava em vigor, certo? Era o desquite que estava em vigor. Logo depois entrou o divórcio, certo? Para acabar de vez, certo? Né? Querendo acabar de vez com um vínculo matrimonial. Aí no divórcio eles dizem que não só acaba a sociedade conjugal, mas o vínculo matrimonial. Então veja aqui o que foi que o divórcio veio para fazer, certo? O divórcio, né? No desquite,
havia somente a dissolução da sociedade conjugal, ou seja, a separação de corpos, mas não a quebra do vínculo matrimonial. Já no divórcio, certo? Já com o divórcio em vigor, a dissolução das duas categorias aqui. A dissolução da sociedade conjugal, né? Que é os corpos, e a dissolução também do vínculo matrimonial. Com o divórcio veio isso aqui, então ele dissolveu ambos, né? No desquite não se dissolvia o matrimônio, certo? Tanto é que as pessoas naquela época, com a lei do desquite, certo? O que estava em vigor era o desquite, as pessoas elas não podiam se casar, mas elas poderiam até conviver com outras pessoas, elas iam conviver com outras pessoas, certo? Ou seja, né, dando espaço para elas ir morar juntas com outras pessoas. Então, o que acontecia? Elas iam morar juntas com outras pessoas, formar famílias com outras pessoas, ou com outro homem ou com outra mulher. Só que elas não podiam, certo, se casar, certo, né? Não podiam se casar, não tinha vínculo, certo, matrimonial com essas pessoas. Elas não podiam fazer outro vínculo matrimonial com outras pessoas, porque elas já, no papel, elas já eram casadas com essas daqui, certo? Com seus maridos, suas esposas legítimas. Então, eles não podiam fazer, certo, outra sociedade com outras pessoas. Então, eles separavam-se de corpos, certo? E eles davam, e a sociedade dava o direito das pessoas conviver com outras pessoas, certo? Sem o vínculo, logicamente, sem o vínculo matrimonial, certo? Aí com a lei porque as pessoas, né, querendo se casar com as outras, aquela coisa toda, certo? Aí entrou em vigor o divórcio. Entrou em vigor o divórcio, aonde o divórcio dizia que elas podiam se casar novamente com outras pessoas. Podiam, certo? Porque o divórcio, de fato, dissolvia não só a sociedade conjugal, como também a sociedade, né, o vínculo matrimonial. Entrou em vigor o divórcio, certo? Então, veja, mas permanece para Deus, permanece, né, o vínculo matrimonial não se desfaz. O que é o vínculo matrimonial aqui? O vínculo matrimonial é o vínculo, certo? Espiritual, que a pessoa tem uma para com a outra, certo? E que só é dissolvida após a morte, certo? Nesse mundo físico aqui, o vínculo matrimonial ele só é desfeito, ele só é dissolvido na morte, certo? Nesse mundo aqui, certo? Né? Porque aí dá direito da pessoa casar-se de novo com outras pessoas. Agora, para Deus é isso aqui, gente. O divórcio, certo? Né? O divórcio ele não desfaz casamento. Ele não desfaz o vínculo matrimonial que você tem com aquele homem ou com aquela mulher. Se você escolheu casar com aquela, é com aquela que você é casado com ela até ela morrer, até ele morrer. Você casou com seu marido, por exemplo, né? Eu casei com meu marido, eu sou a mulher dele e ele é meu marido, certo? Enquanto ele viver. Enquanto eu viver, certo? Ele é meu marido. Enquanto eu viver, eu sou a esposa dele. Então, esse vínculo matrimonial aqui, ele não é quebrado, certo? É esse vínculo matrimonial aqui que é o vínculo, certo? Que é o vínculo espiritual que você tem com aquela pessoa. O vínculo matrimonial não se desfaz, né? No mundo espiritual, o vínculo matrimonial não se desfaz, certo? Então não adianta o seu marido, certo? Como eu já disse para você, divórcio não como é que se diz? Né? Divórcio não desfaz casamento, caneta de juiz não desfaz casamento, traição não desfaz casamento, qualquer coisa, violência física, doméstica, que a pessoa tenha sofrido do marido ou da esposa, né? Que hoje está tão comum também o homem, né? Sofrer também violência física por parte da mulher, não tem a Lei Maria da Penha, para ter o José da Penha também, então direitos iguais, né? Então, né, não desfaz, mesmo, certo, né? Mesmo
que a pessoa tenha passado por isso aqui, mesmo que a pessoa esteja sofrendo violência física, doméstica, papai e qualquer outra situação aqui. Deus deixou bem claro em sua palavra, certo? Que casamento é até que a morte separe, querido. Você vai ter, se você quer separar, né? Você pode até separar de corpos. Deus permite até a separação de corpos, né? O repúdio bíblico, né? O repúdio bíblico era a separação ali de corpos. O repúdio, ele não dava o direito da mulher se casar de novo. O negócio ali não era para ela se casar de novo. O negócio ali era para ela se resguardar da maldade que possivelmente o marido poderia fazer, uma maldade maior, né? Então, o repúdio, certo? Era apenas um resguardo para a mulher daquela época, certo? Então, não era uma coisa dando direito, um documento dando direito a ela se casar de novo, certo? Elas permaneciam sós ali, né? Naquela circunstância lá. Então, o divórcio não desfaz casamento, certo? O divórcio, a única pessoa que pode desfazer isso aqui é Deus. Os homens, eles não têm poder, porque eles não foram eles que criaram o casamento, não foram os homens que criaram. Se os homens tivessem criado o casamento, eles poderiam até obter poder sobre o casamento. Mas, né, justamente, eu acho tão linda a palavra de Deus, né, gente? Eu acho tão lindo porque Deus criou o casamento antes do pecado entrar no mundo. Porque Deus sabia que o homem ia querer mexer no casamento. Deus, ele é tão lindo que ele já sabe as intenções do homem no futuro, certo? Por isso que Deus, né, realizou o casamento antes do pecado entrar no mundo. Deus realizou, Deus é o idealizador do casamento. Não foi o diabo que idealizou o casamento, não foi homem nenhum na face da terra que idealizou, o inventor do casamento, né? Não tem nenhum homem na terra que tenha inventado o casamento. O idealizador do casamento, certo? É Deus. E só ele tem o poder de separar. Só ele tem o poder. Se você se casou, você tá, certo? Quando você casa, você tá, né? Sobre ali os méritos de Deus. Você está fazendo um documento perante Deus. Então, você vai ter que, perante Deus, né? É como as cláusulas do casamento, né? Quando a gente casa, né? Dentro do... É porque as pessoas nunca lêem, quando elas que casam, elas não sabem as cláusulas do casamento, certo? E você aceita aquelas cláusulas. Quando você se casa com aquela pessoa, você está fazendo né? Você está se socializando a Deus ali. Você está fazendo um negócio ali com Deus, está sendo sócio ali com Deus, certo? E as pessoas muitas vezes esquecem disso aqui, né, gente? Elas estão, certo? Tomando de alguém aquilo dali. Tomando de quem? Do Senhor, né? Algo emprestado, então você vai ter que dar parte a ele, porque é dele o casamento. É dele, não é do homem. Então o homem, ele não tem poder, certo? O Estado, a lei dos homens, o Estado, a lei civil, né? Que é o Estado, ele não tem poder de dissolver o casamento. O Estado, ele não tem o poder de dissolver casamento. Ele não tem o poder de dissolver matrimônio. Ele só tem o poder, né? De separar certos bens, tal e tal. Esse poder Deus pode até dar para os homens. Agora, esse poder, certo? Né? De dissolver casamento, Deus não deu a nenhum homem aqui na face da terra. A nenhum, não deu a Moisés, não deu a nenhum dos santos dele, de dissolver casamento, certo? Nunca deu a nenhum profeta, certo? Você não vai ver nenhum profeta dissolvendo casamento, certo? Por ordem de Deus, certo? Dissolver casamento, né? Recebendo de Deus o poder de desfazer casamento de alguém. Então o homem, ele não tem poder de fazer isso aqui. O único poder que Deus deu ao homem é dele realizar isso aqui, certo? Né? De unir casais, certo? Isso aqui ele deu o poder ao homem de unir, né? Porque se a gente tem o poder de nos unirmos com o outro, certo? A lei, ela recebeu isso aqui. Aos homens, Deus deu a eles o poder deles criar leis, ok, de fazer a lei, mas não desfazer,
certo? Alianças. Não de desfazer a aliança, certo? Que Deus fez. É por isso que Deus, né? Deus, ele é tão perfeito. Ele é tão perfeito que ele criou o casamento antes do pecado entrar no mundo. Eu acho lindo como Deus trabalha, sabe? Porque ele criou, ele foi tão lindo, mas tão lindo nessa parte aqui que eu digo, meu Deus. Quando eu olho assim, gente, que eu olho para a palavra do Senhor, eu digo, é assim, o Senhor sabia que essa parte aí os homens iam querer mexer, os homens iam querer desfazer, os homens iam querer se dar em casamento, se casar com, ia ficar uma coisa horrível, né? O Senhor, certo? Por isso que o Senhor disse, aqui vocês não vão mexer, não. Aí Deus fez o casamento antes do pecado entrar no mundo, gente. Deus realizou, né? Deus é o dono do casamento, ele é o, né? Foi ele que constituiu a família, por isso que o Estado não pode dissolver, certo? O que Deus criou. O Estado, ele não pode. Nada que Deus criou, que Deus disse, aqui não mexe, o homem, ele não pode. Não pode. E o casamento, certo? É um deles. É um deles. O casamento é um deles e o homem não pode. O Estado, não foi o Estado que criou a família. Não foi o Estado que uniu a família. Não foi o Estado que criou, né? Não existe. Você vê que no nosso calendário não existe o dia que o casamento foi criado, por exemplo. Não existe. Podem até inventar o dia do casamento. Não existe essa data, né, no nosso calendário normal hoje, né? Não existe, porque não foi criado pelos homens. Você vê que existe o dia dos namorados, né? Porque foi criado pelos homens, mas não foi criado por Deus. O dia dos namorados existe, mas não foi criado por Deus. Mas não existe o dia dos casados. Por quê? Não existe o dia do casamento, né? Porque podem até criar o dia dos casados, mas não existe, certo? Ninguém sabe o dia que o casamento foi constituído. A gente só sabe, a gente tem a informação que o casamento foi instituído por Deus antes, certo, do pecado entrar no mundo. A gente sabe quem foi o primeiro casal que Deus constituiu como marido e mulher, certo? A gente não tem, a gente sabe que foi no início do mundo. A gente não tem uma data em específico ali, certo? Dizendo qual foi o dia, a data e a hora que o casamento, que Deus instituiu o casamento. A gente sabe o momento que o casamento foi instituído, né? O momento da criação, no momento da criação, logo após Deus ter criado os céus e a terra, Deus criou o homem e a mulher. Logo em seguida, ele criou o casamento. Logo após a formação do homem, que foi após a criação dos céus e da terra, Deus criou o homem, certo? Né? Após a formação do homem, Deus os uniu como marido e mulher. Então, a gente tem essas informações na Bíblia. A gente só não tem as informações do data, de dia, de hora, certo? Então, o homem ele nunca vai poder mudar isso aqui. Ele nunca vai poder nem questionar isso aqui, certo? Porque se ele tentar questionar isso aqui, o fato já existia aqui. Então, ele não vai conseguir desfazer isso aqui. Certo, gente? Então, o homem ele não tem poder de desfazer o vínculo matrimonial. Não foi ele, certo? Ele teria o poder sobre o casamento se a lei dos homens tivesse criado o casamento. Certo? Né? Se a lei tivesse criado o casamento. Mas quem criou a sociedade foi Deus. Certo? Quem criou o homem, a sociedade, foi Deus. E quem criou a sociedade de casamento foi Deus. Então, o homem ele não tem poder de dissolver nada que Deus, certo? De desfazer, certo? Né? Ou dissolver nada que Deus criou. Ele não tem o poder, certo? Ele pode tentar destruir de várias formas. O que ele vai tentar fazer? Destruir de várias formas. Mas, mesmo que ele tente destruir, ele não vai conseguir, porque é uma coisa de Deus. Certo? Né? O homem ele já tentou destruir muitas coisas. Desde que o mundo é mundo, você vê na Bíblia o homem tentando destruir o conceito de Deus, certo? Ali, querendo ser maior que Deus, tal. E nunca conseguiram. Vai conseguir hoje? Não vai, né, gente? Logicamente, porque Deus é Deus, certo? Deus é Deus. E é o que Deus disse e não o que o homem disse. Não o que o homem criou, não o que o homem fez. Mas o que Deus fez, certo?
E tudo que Deus fez foi perfeito e maravilhoso. É bom, perfeito e agradável. Certo? Então, vejam lá. Certo? Então, essa lei, o seu marido, como eu disse, ele quebrou com você, certo? Ele quebrou a aliança física com você, certo? Ele apenas dissolveu com você a sociedade conjugal, que é a separação de corpos. Entre vocês apenas houve a separação de corpos. Cada um foi para um lado, você foi para um lado, você foi para o outro, igual aconteceu comigo, meu marido foi para um lado, eu fui para o outro. Então houve a separação de corpo. Houve desfez a sociedade conjugal, que é a união dos corpos, né, dos corpos, dos seres, certo? Mas não desfez o vínculo matrimonial. O vínculo matrimonial é a união mística, como eu falei para você, é a união espiritual entre um e outro. E isso daqui só é dissolvido, certo? Com a morte de um ou de ambos, certo? Aqui nesse mundo, certo? Só é desfeito, nesse mundo, só é desfeito com a morte. E isso está lá em 1 Coríntios, já diz a palavra de Deus, certo? Deixando bem claro aqui, quando é que é desfeito o vínculo matrimonial. O vínculo matrimonial é desfeito apenas com a morte nesse mundo, certo? Né? Apenas com a morte aqui, certo? Né? Isso tá aqui, ó. Por isso que a Bíblia diz, ó, bem claro aqui, ó. 1 Coríntios 7:39, que é um texto muito conhecido de vocês, todos nós aqui que participamos desse canal ou de outros canais aqui, sabemos desse versículo aqui, né, que diz: a mulher está ligada enquanto vive o marido, né? Deixando claro aqui que nós, certo, estamos ligados, essa ligação de fato aqui é espiritual, não é uma ligação física, mas é uma ligação espiritual que também une a física, logicamente que quando une a espiritual, né? Mas nesse momento apenas estamos desconectados, certo? Se você é separada do seu esposo ou da sua esposa, você está apenas desconectado dela, mas não totalmente desligada dela ou dele. Você está apenas desconectado. É como a televisão, querido, certo? Você desliga a televisão, né? Você pode desligar a televisão, as televisões, elas têm isso aqui. Você desliga ela no controle, certo? Quando você desliga ela no controle, né, ela está ligada na tomada. A tomada é a ligação espiritual, certo? Né? No caso aqui, né? A tomada é a ligação espiritual, né? Mas a gente desliga a TV no controle, ela fica só com aquela estambe, né? Como se diz, estambe, alguma coisa assim. Ela fica com a luzinha, né? A luzinha vermelha ligada, né? Informando que a pessoa está ligada, permanece ligada, a TV está, né? Ela só está em estambe, sei lá como é que se chama essa coisinha aqui, certo? Então ele está ali, eles estão, de alguma forma eles estão conectados, vocês estão conectados, nós estamos conectados aos nossos esposos. É igual a TV, de certa forma ela está conectada ali, ela não está totalmente desligada, certo? Ela está apenas, né, no descanso ali, né? Porque a gente pode desligar ela, né? Ela fica lá com a tela toda preta, certo? Fica uma luzinha lá vermelha, né? Vermelha, geralmente é vermelha, informando que ela ainda está de alguma forma ligada, certo? Né? Informando que a TV, de alguma forma, ela ainda está ligada, está conectada, certo? Né? Existe uma ligação que deixa ela ali conectada. Então, é assim que funciona para a gente também, certo? Então, a gente permanece ligado, certo? Enquanto o marido vive, enquanto a vida, certo? A gente mantém-se ligado ao esposo, à esposa, que é a ligação espiritual ou aliança espiritual, como vocês queiram, certo? Falar e eu entender aí, certo? Existe essa aliança espiritual. Essa aliança espiritual foi a que não foi quebrada,
certo? A aliança espiritual foi a que não foi quebrada. O que foi quebrado foi apenas o vínculo, né? A sociedade conjugal. Ou seja, o que foi quebrado foi a questão física, a separação de corpos. Foi quebrado isso aqui. Mas nada impede, certo? Nada impede que isso aqui não venha a ser ligado novamente. Nada impede. A separação de corpos não impede que esse casal venha a se conectarem novamente ali, certo? Né? Então veja aí, tá? Então por essa questão é que mesmo depois do divórcio ainda existe a ligação espiritual, porque o divórcio dos homens, certo? Eu estou falando do divórcio dos homens. O divórcio dos homens não desfaz o matrimônio, o vínculo matrimonial, certo? O divórcio não desfaz, certo? O divórcio não desfaz porque é uma lei do homem, não é uma lei de Deus, não foi Deus que determinou essa lei, não foi ele que criou, certo? Não tem nada a ver com Deus, até porque a lei do divórcio, né, gente, foi uma lei que é criada há uns 45 anos aí atrás, então uma lei bem recente, né, para contar da época que Deus criou o mundo, já passou muitas gerações, né? Gerações e décadas e décadas e décadas, certo? Então, o divórcio tá aí, foi uma lei criada do homem, certo? Foi uma lei criada do homem. E o homem, certo? Ele não tem poder nenhum para dissolver algo que Deus fez, certo? Só Deus pode desfazer uma coisa que foi ele que fez. Então, vai ter que ir lá reclamar com o dono. Vai ter que ir lá reclamar com Jesus, com Deus, certo? Se você quer dissolver o seu matrimônio, você vai ter que reclamar com Deus. E com certeza, ele não vai lhe ouvir, certo? Porque já foi, certo? Dito, já foi feito, já foi prego batido e já está assinado, certo? Já está decretado. E o que foi decretado, o homem não pode desfazer o que já está decretado dentro da lei de Deus, certo? O homem não pode voltar atrás, certo? Deus, ele pode até ter o poder de voltar atrás, mas dificilmente quando Deus determina algo, certo? Deus, ele volta atrás certo? Deus, ele pode voltar atrás das decisões do homem, né? Deus pode fazer o homem voltar atrás. Agora eu quero ver o homem fazer Deus voltar atrás numa decisão dele. Eu quero ver o homem tentar fazer com que Deus, certo, desfaça o que ele já fez, principalmente o que ele já determinou. O que ele fez, o que está determinado e é prego batido, certo? Ele pode desfazer o que o homem fez. Pode fazer o homem voltar atrás numa lei, pode fazer o homem desistir de uma lei que ele criou. Agora eu quero ver o homem fazer com que Deus, certo, desista de uma lei que ele fez, né? Porque ele mesmo disse, ó, passe céus ou passe terra, mas as minhas palavras, o que eu decretei, passe céus ou terra, mas as minhas palavras não hão de passar, certo? Passe céus ou terra, ou seja, gerações e gerações, mas a minha palavra vai continuar a mesma, para todas as gerações. E ai daquele que for contra isso aqui, né? Logicamente, sofrerá as consequências, certo? Dos seus atos inconcebíveis, ilícitos, certo? Ali, né? Então, gente, é isso, tá? A ligação espiritual existe mesmo após o divórcio, mesmo depois do divórcio, certo? Essa lei espiritual, ela é mantida. É por isso, gente, que os casamentos podem ser restaurados mesmo após o divórcio. Porque se não pudesse ser restaurado, se realmente o divórcio desfizesse, certo? Desfizesse o matrimônio, Deus não poderia restaurar os casamentos. Deus não poderia, de fato, restaurar os casamentos depois do divórcio. Se essa lei impedisse, a lei do divórcio,
né, fosse um empecilho, certo? Nesse caso seria um empecilho para Deus, né? Se a lei do divórcio revigorasse, né, na vontade de Deus, Deus não poderia, seria de fato um empecilho para Deus restaurar os casamentos. Porém, essa lei, ela não é legítima para Deus. Porém, o divórcio, ele é ilegítimo, certo? Ele é ilegítimo para Deus. Ele não é uma coisa legítima, criada legitimamente por Deus. E por não ser uma lei, certo? Criada legitimamente por Deus, certo? É que o homem não pode, né, desfazer o que Deus fez. Né? Por esse fato é que o homem não pode desfazer o que Deus fez, certo? Porque aí se essa lei do divórcio fosse legítima para Deus, seria até um empecilho para Deus restaurar um casamento, né, gente? Para Deus restaurar um casamento seria um empecilho muito grande, certo? Só Deus matando então o povo, né? Porque você, né? Mas como você vê aí, o que nós vemos aí são muitos casamentos restaurados após o divórcio, certo? Após o divórcio. Mesmo depois do divórcio, Deus restaura casamento. Por isso que o divórcio para Deus, né, não é empecilho nenhum. Aí as pessoas entram no desespero. Eu vejo aí pessoas, certo? Homens e mulheres, certo? Que entraram no desespero. Ai meu Deus, agora não tem mais jeito. Ai, não tem mais jeito porque ele já casou com ela. Ele já casou com a outra pessoa. Ai, e fica naquele desespero, certo? As pessoas entram no desespero, certo? Quando o marido casa com a amante, certo? Ou quando a esposa casa com o amante homem, né? Amante homem ou amante mulher. E entra naquele desespero absurdo. Ai, meu Deus, agora não tem mais jeito. Agora não tem mais jeito porque ele já está casado com ela, já tem filho com ela, já formou família com ela. Ai, meu Deus. Oxi, é cada uma que a gente vê, né? Aí a pessoa fica aí, né? No desespero. Vocês acham que eu entrei no desespero porque eu estava divorciada, foi? Eu não entrei no desespero, não, porque eu sei o que Deus me prometeu, querido. Deus falou no dia que meu marido foi se divorciar de mim, né? No dia que ele foi lá, Deus falou comigo, meu filho. Deus disse, minha filha, se preocupe não que o divórcio não vai desfazer a aliança que eu tenho contigo. Não se preocupe. Deus falou tão lindamente no meu ouvido, gente. Eu entrei, parecia que eu estava entrando com uma festa. No dia do meu divórcio, né? No dia do meu divórcio, que meu marido veio me pedir o divórcio, certo? Parece que eu estava fazendo uma festa. Eu estava entrando numa festa. Numa festa que eu estava no céu. Porque Deus falou comigo algo tão lindo e tremendo naquele dia. Certo? Me lembro como hoje. Nunca mais vou esquecer o que Deus falou para mim. Certo? Então, para que desespero, né? Aproveita aqui e digo, para que desespero se divórcio não é nada para Deus? Divórcio não é nada para Deus, gente. Não é empecilho para Deus. Divórcio nunca foi empecilho para Deus restaurar casamento, para Deus unir os casais novamente. Operando Deus, ó. Aí lembrei agora, ó. Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Operando o Senhor, meu filho, eu quero ver. Nem divórcio, meu filho. Quando Deus quer, nem divórcio, certo? Nem divórcio impede Deus de trabalhar na vida do homem e da mulher, certo? Nem divórcio impede Deus trabalhar dentro de um casamento, certo, gente? Então, eu sei para que as pessoas se desesperam quando o marido casa, certo? Né? Eu não sei por que as pessoas se desesperam, porque, certo? Não é segurança nenhuma. Primeiro que divórcio, assim como divórcio não é segurança nenhuma para o homem, sabe? As amantes, às vezes, elas casam, certo? Esquecendo que elas correm o mesmo risco de você. As amantes, elas casam com os maridos, achando, né? Até muitas delas, muitas vezes,
até fica no pé da pessoa para casar com ela, porque ela acha que se casando com seu marido, ela vai ter uma segurança. E casamento, querido, ele só é uma segurança em Deus, certo? Ele só é uma segurança em Deus. Se o homem casa sem uma segurança de Deus, ele não tem a segurança ali. E muitas amantes, elas vão com esse pensamento, né? Elas ficam ali pressionando, muitas delas, sei que muitas, né? Porque eu ouço histórias de pessoas aqui, irmã, meu marido se separou de mim porque a amante estava pressionando ele para casar com ela. Ô, coitada. Aí ficou pressionando ele, certo? Né? Ficou pressionando ele para casar com ele, certo? Mas ela esqueceu que casar com ele não é segurança nenhuma, certo? Casamento, gente, principalmente os casamentos de hoje, sem a vontade de Deus, não é segurança nenhuma para o homem. A segurança para o homem dentro do casamento é quando eu me caso na presença de Deus, na vontade e no querer de Deus, certo? Quer ter segurança no casamento? Quer de fato estar ali segura para dizer: esse marido é meu, essa esposa é minha? Se case na vontade de Deus, porque no dia que você não se casar na vontade de Deus, você não tem a segurança só porque você tem um papel de homem dizendo que você é casada daquele homem, ou que você é marido daquela mulher ou mulher daquele, certo? A única segurança que você tem, que a lei encobre você, é nos bens materiais, porque na questão matrimonial, a lei não encobre você. A lei só encobre você do ponto de vista material. Você está casando com esse homem ou com essa mulher, mas você só tem a segurança, você, a amante, homem ou mulher, ela só tem a segurança material. Material. Certo? Os bens materiais, isso ela pode ser assegurada dos bens materiais. Porém, ela não tem a segurança do matrimônio legítimo, lícito, certo? Perante Deus. Então, certo? Eu não vejo, certo? Elas ficam se achando a última bolachinha do pacote nessas amantes. Eu faço a rir delas. Delas e deles, né? Porque tem os homens também. Eu faço a rir deles e delas, porque elas não têm, certo? Elas não têm, certo? A amante do meu marido, ela nunca vai ter, certo? O que eu tenho perante Deus. Certo? Entendeu, gente? A amante do meu marido, né? Ou do seu marido, tô dando um exemplo, tá, gente? Tô dando um exemplo. Elas nunca vão ter, certo? Né? Essa aliança aqui com Deus. Elas nunca vão ter. Nunca vão ter, certo? A lei, de alguma forma, pode até encobrir elas. A lei dos homens, certo? Pode encobrir elas nisso aí, mas não encobre elas, certo? Na lei de Deus. Então, eu não sei por que nelas se acham as últimas bolachinhas dos pacotes. Ai, agora eu casei com ele, eu sou a mulher dele, porque elas acham, né, que é a esposa dele. E eles acham que ela é a esposa dele, né? Os maridos cegos lá, certo? Os maridos cegos, certo? Brigam até com a gente, né? Brigam até com a gente, falam até na cara da gente. Ela é minha esposa. Ele é meu esposo, certo? Eu cansei de ouvir isso do meu marido, ele dizendo para mim: ela é minha esposa. Eu digo: é? Certo, sua esposa. Não, ela é sua amante. Certo? Ela é sua amante, sua esposa sou eu. Né? Porque uma vez eu bati de frente com meu marido e disse para ele: não, ela não é sua esposa sou eu. Agora, se você quer ficar com ela, aí tudo bem. Fique com ela. Né, gente? Né? Pelo menos sabe que não é a esposa, né? Então, bate de frente, né, gente? A gente bate de frente, camarada uma vez, meu marido uma vez. Olha, peguei um ar, digo: peraí, né? Veio tirar onda com a cara da pessoa, certo? Querer jogar a manta pra cima de mim. Ah, vai. Então, assim, gente, né? Então, não é segurança nenhuma. Certo? Estão casados com eles, mas não tem segurança nenhuma. Porque se o nosso casamento pode ser desfeito, né, pela lei dos homens, o casamento delas também pode ser desfeito também pela lei dos homens. Se o nosso casamento, entre aspas, foi dissolvido,
né, a sociedade conjugal, certo? Elas esqueceram que o casamento delas também pode ser dissolvido, certo? Né? Pode também, certo? Né, se dissolver a sociedade conjugal. Ou seja, ela se coloca na mesma situação da gente de antes. Certo? A amante, ao se casar com os nossos maridos ou esposa, eles se colocam na mesma condição da gente de antes. Certo? Na mesma condição. Portanto, não há segurança nenhuma, certo? Amante nenhuma ela tem essa segurança. Certo? Ela acha que porque tem um papel na mão, né? Um papel, certo? O papel. Só que eu tenho um papel que é válido para Deus e elas têm um papel que não é válido para Deus. Eu tenho um papel que pode não ser válido, certo? Né? Eu tenho um papel que pode não ser válido para os homens. Porém, eu tenho um papel, certo? Que declara que eu sou esposa do meu marido e que ele é meu marido e que para os homens, para a lei dos homens, hoje, certo? Pode não funcionar, certo, gente? Pode não valer. Porém, eu tenho um papel, certo? Que vale para Deus. Então é mais importante o que vale para Deus ou o que vale para os homens? Com certeza o que vale para Deus. Porque o que né, vale para os homens pode ser dissolvido. Agora o que vale para Deus não pode ser dissolvido, queridos. Aí elas ficam se achando lá as últimas bolachinhas dos pacotes. Seus maridos junto com ela também se acham os últimos bolachinhos do pacote. Biscoitinhos, né, do pacote. Certo? E a gente tá por cima, olha. E a gente tá por cima. E a gente tá sempre por cima, porque a gente está na vontade do Deus Todo-Poderoso, certo? Podemos não estar na vontade da lei dos homens, mas estando na vontade da lei de Deus é o suficiente, meu filho, porque a lei dos homens, certo? Deus muda. A lei dos homens, Deus pode mudar e dar o crédito pra gente. Tá, gente? Então, como eu disse para vocês, né? O divórcio, ele não desfaz casamento, certo? O divórcio, ele não desfaz casamento, nenhuma situação, como eu disse para vocês aqui, nenhum tipo de atitude do homem, certo? Desfaz casamento, nem divórcio, nem repúdio, nem violência física, violência doméstica, certo? Para tratar desses outros assuntos, a gente trata de outra forma, certo? Né? De outra situação, mas, certo? Né, casar em julgo do desigual, né, em julgo desigual também, certo? Porque teve gente que se casou com uma pessoa que não é crente, um casou com um crente, outro não casou. Eu, por exemplo, eu sou um exemplo aqui, casei com uma pessoa que não é crente, como eu, né, gente? Casei com uma pessoa não sendo crente. Então, eu casei em julgo desigual, certo? Né? Eu sendo criada no evangelho, certo? Né? E meu marido não, que ele não foi criado no evangelho. Hoje é que a minha sogra, o meu sogro, certo? Frequenta a igreja evangélica, né? E possivelmente ele também. Mas, né? Nunca teve a família dele nunca teve, no caso do meu esposo, nunca teve uma religião de fato, né? Agora, depois de, certo? Mas eu cresci numa sociedade, dentro de uma família cristã, mas eu me casei em julgo desigual. Eu me casei em julgo desigual com ele. Então, né, ainda que a gente tenha se casado em julgo desigual, né, nem ter se casado em julgo desigual se desfaz casamento, né? Como diz lá em 1 Coríntios, né? Se você casou com mulher incrédula, não se aparte dela. Se casou com marido incrédulo, né? Quando a Bíblia fala de incrédulo, é incrédulo, descrente, que não é crente, certo? Tudo aquilo, né? Ali, tá embutido aqui. Então, se casou, não se separe. Consentiu em conviver junto como marido e mulher, então não se separe, né? Da sua esposa, não se separe do seu marido, né? Porque tem gente que diz, nós não temos incompatibilidade de gênero. É claro, eu me casei com uma mulher com incompatibilidade de gênero. É lógico, o povo cada desculpa esfarrapada que o povo dá para se separar, né, gente? Incompatibilidade de gênero. Eu digo, é claro,
Ninguém é igual a ninguém. A mulher não é igual ao homem. O homem não é igual à mulher. O homem não pensa igual à mulher. E nem a mulher pensa igual ao homem. Por isso que existe a incompatibilidade de gênero. Não tem como a pessoa ser igual ao outro. Não tem como eu pensar igual ao meu marido. E não tem como meu marido pensar igual a mim. É lógico. É cada coisa que a gente vê nesse mundo. É cada coisa que a gente vê. Compatibilidade de gênero. É claro, tu é do gênero feminino, né? A mulher é do gênero feminino e o homem é do gênero masculino. Tu quer ser igual, quer agir igual ao homem, é? A mulher tem que agir igual ao homem, quem disse? E quem disse que o homem tem que agir igual à mulher? Cada uma que a gente vê nesse mundo, gente. Mas é isso aqui, né, gente? Né? Nada desfaz um matrimônio a não ser a morte. Tá aqui. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Tá claro aqui. Certo? A mulher, e isso é vice-versa, né? Se tá ligada ao marido, logicamente, não precisa estar dizendo aqui, e a mulher tá ligada e o marido tá ligado à mulher, porque já tá dizendo, a partir do momento que a mulher está ligado com o marido tá ligado com ela, certo? Né? E vice-versa. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Enquanto vive, tá claro. Não tá dizendo enquanto separado, enquanto divorciado, enquanto em julgo desigual, enquanto não haver incompatibilidade de gênero, enquanto os dois se estranharem, enquanto ela queimar o arroz e ele não gostar, enquanto ele deixar de amar ela. Ah, eu não te amo mais, fulana, como o meu disse. Eu não te amo mais. Eu digo, tá certo, meu filho, não me ama mais, problema teu. Certo? Tô nem aí. Né? Eu não te amo mais, não tá dizendo aqui enquanto você não amar mais aquela pessoa, enquanto você não suportar aquela pessoa, enquanto você não ter mais aquela mulher como sua esposa, não tá dizendo aqui. Não está dizendo nada disso aqui. Está dizendo simplesmente a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele vive. Enquanto ele vive. Depois de morto, meu filho. Certo? Enquanto ele vive. Então, se seu marido respira, se sua esposa respira, tá viva, enquanto vive, né? Enquanto tá viva, certo? Se seu marido respira, tá respirando, né? Você é a esposa dele, existe, certo? Né? Existe aí a aliança espiritual, né? Existe aí o vínculo matrimonial enquanto ele vive. O vínculo matrimonial é enquanto ela viver ou enquanto ele viver. Enquanto seu marido viver, enquanto sua esposa viver. Independente se ele casa, ele pode ser um Salomão da vida, casar com mais de 1000 mulheres, né? Quase 1000 mulheres que ele chegou a casar. Certo? Tava perto. Certo? Ele pode ser um Salomão da vida. Você vai ser a esposa dele e ele vai ser sempre seu marido. Para Deus é assim, querido. E não tem, certo? Não tem. Para Deus é assim, acabou. Não tem o que o homem fazer. E o pior é que não tem o que o homem fazer. O homem pode inventar lei, pode inventar coisa, mas não vai desfazer o que já está dito, o que já está decretado. Certo? E o que está decretado é isso aqui, ó. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Certo? Contudo, se falecer o marido, ó, agora está falando de morte. Né? Contudo, se quando é que eu deixo de ser esposa do meu marido? Quando é que essa ligação matrimonial ou essa ligação espiritual acaba? Ó. Contudo, se falecer, o marido fica livre. Fica livre, né, da lei matrimonial, de uma lei, é uma lei aqui. Certo? Fica livre para casar com quem quiser. Contanto que seja no Senhor, logicamente, né? Porque tem esse detalhe aqui, porque tem gente que vai casar, certo? Sem a vontade de Deus. Se casar sem a vontade de Deus, não é o casamento idealizado por Deus, vai casar. Por isso que tem um detalhe aqui: vai casar com uma prostituta, vai casar com uma outra mulher que não é a tua esposa, então não casou no Senhor, né? Não casou no Senhor, né? Contanto que seja no Senhor. Não se casar com uma outra mulher, que é mulher de outro, certo? Tem que ser no Senhor, tem esse detalhe, né? Você pode casar com quem você quiser, contanto que seja no Senhor. Não quer dizer aqui, porque muita gente lê esse versículo aqui e diz assim, então eu tenho que casar com um homem crente, né? Não.
Não literalmente com um homem crente, mas é lógico que é bom a gente casar. Se a gente é cristão, casar com um homem cristão, certo? Mas não é isso daqui, né, gente? Porque tem pessoas que têm um entendimento aqui que tá dizendo, tem que casar, se eu sou crente, eu tenho que casar com crente. É bom casar com uma pessoa que é crente, né? Se você é crente, para não casar em julgo desigual, né? Mas se você quiser casar com uma pessoa que não é crente, o seu casamento é válido. Não porque você se casou com um homem crente ou que não é crente. É pela questão que você casou com um homem solteiro, certo? Você não pode casar com um homem que já é casado, logicamente, né? Isso aqui não. Isso aqui não, né? Então, contanto que seja no Senhor. Então, esse versículo aqui serve tanto nessa parte aqui, mas somente no Senhor, serve para a gente entender que a gente deve se casar sim com uma pessoa dentro da vontade do Senhor, certo? Né? Dentro da vontade do Senhor. E serve também para a gente pode subentender também que a gente tem que casar com uma pessoa que seja de Deus. Um homem que seja, que tenha a mesma fé que a gente. Dá para a gente entender, subentender nessas duas funções aqui, né? Na função de que a gente deve casar com um homem ou uma mulher crente, se a gente é crente, vamos casar com crente, certo? Para não se casar com um julgo desigual. Mas se caso acontecer de eu casar em um julgo desigual, certo? Que não seja, ou seja, um homem que não é crente ou uma mulher que não é crente, o seu casamento é válido. O seu casamento é válido. É o caso aqui do homem, né, que está aqui em 1 Coríntios 7, né, de se casar com uma mulher incrédula, um homem que não é crente, incrédulo, certo? Seu casamento é válido, certo? Melhor é que você case-se, certo? Para evitar os problemas no futuro, né? Porque você casar com uma mulher que não é crente, foi o que aconteceu comigo, querido. Eu casei com um homem que não é crente. E os problemas espirituais que eu enfrentei dentro do meu casamento? Eu enfrentei muitos problemas espirituais dentro do casamento no passado. Não estou falando nem de hoje. Hoje eu tenho outros problemas, meu filho. Hoje eu tenho outros problemas porque a pessoa ainda não é crente, gente, né? Mas veja, certo? Eu enfrentei terríveis problemas por ter casado com um homem, certo? Por ter casado com um homem, com o meu marido, que não sendo crente, certo? Eu tive vários problemas. Então a Bíblia está falando que quem casa com descrente vai ter lá seus problemas, né? O jogo desigual, como a gente chama, vai ter os seus problemas, certo? Porque ele vai querer de um jeito, você vai querer de outro, você vai querer fazer da vontade de Deus, né? Tem até um vídeo para um vídeo para fazer aí com vocês, um áudio, certo? Para falar sobre isso aqui, sobre a questão do jogo desigual, de enfrentar os problemas, certo? Eu acho que eu até já gravei, eu vou procurar, né? Essa questão, porque é ruim demais, gente, você se casar, porque eu queria de um jeito, meu marido queria do outro, certo? Era assim dentro do nosso casamento. Ele queria fazer de um jeito e eu queria fazer do jeito de Deus. Do jeito que a palavra de Deus manda fazer. Aí ele queria desse jeito, eu queria desse, certo? E ele queria desse. Olha os problemas que é, gente. Olha o problema que é. Olha o problemão que é. Você que é uma pessoa que foi criada no Evangelho, eu fui uma pessoa criada no Evangelho. Meu marido ele não foi uma pessoa criada no Evangelho. Aí eu queria fazer tudo do jeito que Deus me mandou fazer dentro da sua palavra. E meu marido queria fazer totalmente o contrário, o oposto. Ele queria isso e eu não queria. E aí, né, ficava aquela coisa. Aí eu acabava, certo? É uma coisa assim, certo? Né? E aí a gente acaba desobedecendo a Deus por causa do marido. Por causa do marido, por causa da esposa, às vezes que não é, certo? E aí a gente acaba deixando o coração de Deus triste, né? Por causa da outra pessoa. Então, meu marido queria uma coisa, eu queria outra, eu queria fazer desse jeito e tentava fazer com que ele ficasse do meu lado. Mas não, ele queria do jeito dele, porque tinha que ser do jeito dele. Porque a minha opinião não servia para outra, né? Minha opinião não servia para nada, só a opinião do pai e da mãe dele, aí pronto, acabou. Meti o pai e a mãe no meio, pronto. Aí o casamento da pessoa já é triste, né? Que aí, certo? Bota os pais no meio, pronto. Mas aqui é outra história, tá, gente? Só quem passou por esses problemas sabe. Mas é isso aqui, queridos, né? Não tem, certo?
A mulher está ligada enquanto vive o marido. Se a Bíblia está dizendo que a gente fica ligada ao marido enquanto ele vive, certo? Não tem nenhum outro texto aqui, nenhum outro versículo que diga né, que diga o contrário disso aqui. Todos os outros textos vai complementar 1 Coríntios 7:39. Certo? Eles têm que se complementar. Então, você não vai encontrar nenhum outro texto que se fale a respeito de casamento, dentro de casamento, certo? Oposto a essa ordem aqui, a essa lei aqui. Você não vai encontrar. Porque, certo? Se eu posso me separar por traição, é uma coisa. Mas não diz que eu posso, certo? Que eu sou legalizada a casar com outra pessoa. Aí é outra coisa. Uma coisa é eu me separar. Eu posso até me separar. Agora, eu não posso, porque a Bíblia está dizendo aqui, ó, logo no início de 1 Coríntios 7, a partir do versículo 10, certo? Ele já vai dizendo, ora, os casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Já está dando uma ordem aqui. Então, já deixando bem claro que o que Deus uniu, o homem não separa, gente. O homem não separe. Já está dando uma ordem. Todo isso aqui, se você encontrar algum texto que vai contra isso aqui, então Deus é mentiroso. Então Deus é mentiroso. Deus não vai dizer uma coisa aqui e lá na frente vai dizer outra, gente. Você nunca vai encontrar um texto na Bíblia, independente de qualquer que seja o tema ou o assunto. Se o assunto é casamento, se o assunto é lei, se o assunto é sobre guerra, se o assunto é isso. Você nunca vai ver a Bíblia, certo? Né? Pelo contrário, um texto cumprimenta o outro, certo? Porque como é que pode Mateus dar legalidade para o outro casar e lá na frente, né? Porque o povo usa Mateus 19:9, né? Dando legalidade para um novo casamento que não existe, biblicamente não existe, né? Quando o homem e a mulher ainda vive, certo? Biblicamente só existe quando o homem morre, certo? Então, como é que a Bíblia está dizendo em Mateus 19:9 que o homem pode se casar de novo, pode ter em caso de traição? Em caso de traição, adultério, se 1 Coríntios, certo? Está dizendo que a mulher está ligada enquanto vive o marido. É uma coisa bem incoerente, né? Não bate. Não bate. É uma coisa bem incoerente, porque 1 Coríntios está dizendo que a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive, certo? Enquanto ele vive. Como é que a mulher estando ligada enquanto ele vive, né? Como é que Deus está dizendo aqui que a mulher está ligada enquanto o homem vive, enquanto o marido vive? E lá em Mateus ele está dizendo que pode se casar de novo. Que pode se casar em caso de traição. Me diga aqui. Né? Seria incoerente, né? Haveria muita incoerência aqui nesse texto. Então, Deus cumprimenta o outro. Não pode haver incoerência, certo? Não pode haver incoerência. Não pode haver nenhum tipo de incoerência, porque se houver incoerência, certo? Né? A incoerência é do homem. É do homem que não sabe interpretar a Bíblia, certo? A incoerência está na forma que o homem interpreta, porque a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. Eu não preciso interpretar a Bíblia. Eu não preciso interpretar a Bíblia com o meu entendimento. Não sou eu que coloco o meu entendimento. Ela mesma faz isso, certo? Ela mesma faz isso dentro de outros contextos que você precisa. É por isso que a Bíblia precisa ser estudada, analisada, certo? Ali. Então, a Bíblia, ela responde a ela mesma. Ela interpreta ela mesma. Ela não precisa, certo? Né? Ela não precisa da minha exegese, ela não precisa, né? A gente estuda a exegese, mas, certo? Para entender melhor, mas ela não precisa porque ela já tem de tudo, ela já está completa, ela já está complementada. Um texto complementa o outro, certo? Você lendo um texto sobre isso, você vai entender lá na frente porque Deus disse isso, porque aquilo, papapá, né, gente? Né? Fora que, vamos outro exemplo aqui, Lucas 16:18. Deus já deixou claro, olha, se o marido, certo, casar com uma mulher divorciada, certo, né? Para saber, né? Repudiada pelo seu marido, casar com ela, cometer adultério com ela, e a repudiada que casar com
né, comete adultério do mesmo jeito, então, certo? As pessoas é que não aceitam isso, né, gente? Mas tá aí, certo? Então, apenas houve a quebra de aliança física. Seu marido, sua esposa, certo? Seu marido, sua esposa quebrou a aliança física com você. E nada, certo? E nada aqui, né, impede de Deus restaurar a aliança física, porque a aliança espiritual ela já existe. E nada impede de Deus restaurar, porque que Deus restaura, certo? É a aliança física, porque a aliança espiritual ela já existe. Uma vez que ela já existe no mundo espiritual, certo? A física é mais fácil, certo? Né? Então o homem ele consegue, né, destruir, certo? Ele consegue destruir a aliança física, certo? Quebrar a aliança física é como a gente pegar a aliança do nosso dedo e quebrar ela em 1000 pedacinhos. Quebrou apenas a aliança física. Agora, essa aliança espiritual, certo? Que é invisível, praticamente é invisível, nós não podemos quebrar, querido. Nós não podemos quebrar, torar, não podemos nem tocar nela, né? Não temos nem como tocar, certo? A aliança que a gente bota no dedo, a gente pode tirar, pode jogar fora com raiva, certo? Pode devolver para o outro, como o meu marido fez, me devolveu a aliança dele no passado, certo? Pode quebrar, pode dar fim, pode vender, certo? Porque a aliança espiritual não está ali. Ali é apenas o símbolo, né? A nossa aliança que a gente coloca no dedo é apenas um símbolo da nossa aliança, que é literalmente espiritual. É um símbolo, né? É uma representação de uma aliança espiritual entre nós e Deus, certo? Porque quando a gente se une em matrimônio, nós estamos ali, né, delegando a Deus a nossa vontade, o nosso querer. E Deus está ratificando ali. E o que Deus uniu, o homem não separa. Pronto. Deus está ratificando, certo? E quando algo é ratificado, acabou, meu filho. É para sempre, certo? É para sempre ou enquanto, certo? Ambos existirem, né? Porque quando Deus ratifica uma aliança, né? A aliança espiritual, ela é perpétua. O que quer dizer perpétua? Para sempre ou enquanto, certo? Aquela situação durar. Enquanto, no caso do casamento, enquanto ambos viverem, né? Como está aqui em 1 Coríntios 7, certo? Então, é uma aliança perpétua, certo? Perpétua quer dizer para sempre, certo, gente? Perpétua quer dizer para sempre ou enquanto, né, aquela situação existir. Quando aquela situação não existe mais, certo? No caso de um casamento, porque um casamento aqui, o homem não dura para sempre, né? Aqui nesse mundo. Não nesse mundo, no outro pode até ser. Agora, nesse mundo aqui, a gente sabe que o homem tem um tempo determinado, certo? Então, a aliança perpétua, né? Enquanto feita com o homem físico, certo? Ela é perpétua até que o homem, certo? Viva. Enquanto a situação, no caso, enquanto a situação existir, certo? Então, é perpétua. É uma aliança perpétua. E ali, Deus ratifica. E quando Deus ratifica, acabou, certo? Né? Ratificada, certo? Né? O que é ratificar? É quando Deus diz que você é o dono daquilo, certo? Para sempre, né? Que você é o dono ou a dona daquilo para sempre. Então, você é a dona do seu marido para sempre. Ele é o seu dono para sempre também. Então, não tem para onde o homem correr, querido. Certo? Não tem para onde o homem correr, né? Então, Deus tem domínio suficiente sobre esse casal, né?
Então, quando a gente se casa com o nosso marido ou a gente se casa com a nossa esposa, Deus tem domínio, porque você deu esse domínio ao se casar com a sua esposa, ao se casar com o seu marido, você deu esse domínio a Deus, certo? E Deus tem o poder, certo? Sobre ambos, sobre você, a esposa, e sobre o marido, né? É por isso que Deus pode restaurar esse casamento. Porque quem deu esse poder foram vocês mesmos. Vocês mesmos, quando se casaram com os seus maridos e as suas esposas, vocês deram o poder a Deus, certo? De mudar o quadro da situação, certo? Vocês deram esse poder a Ele, certo? Vocês entregaram isso aqui, dizendo para Deus, né? Nós obtemos para nós o casamento que é de ti, que vem de ti, e tu tem todo o direito de fazer o que tu quiseres dentro do nosso casamento. Vocês assinaram um contrato, querido, né? E esse contrato não é só aquele contrato que você escreveu lá o seu nome, assinou o seu nome, do seu marido, o seu marido assinou o nome dele lá, você assinou o seu nome lá, só que esse contrato, ele foi escrito no mundo espiritual. Ele não foi só escrito no mundo físico, certo? Ele foi escrito no mundo espiritual. É por isso que as pessoas dizem que o papel, as pessoas têm essa tendência a dizer, é apenas um papel. E para Deus não é apenas um papel, né? Eu até já tenho um vídeo aqui dizendo para vocês, certo? Que o papel não é apenas um papel. Vou pegar aqui o papel, ó. Isso aqui, gente, né? Eu tô aqui com a minha certidão, certo? Isso aqui não é um papel, né? Isso não é apenas um papel. Esse papel aqui, ele tem valor para Deus, sim, certo? Logicamente que para o homem, ele tem um valor, certo, material. Para Deus, ele tem um valor, certo? Esse papel que você assina dá plenos poderes a Deus, certo? De agir no seu casamento, querido. Esse papel que você assinou com seu marido no dia do seu casamento, seja lá no cartório, não sei aonde, certo? Se você foi no cartório físico, se foi online, não importa. Você está dando plenos poderes a Deus, certo? Tudo, certo? A respeito do seu casamento aqui. Você está dando plenos poderes, tanto você quanto o seu marido, está dando plenos poderes ao Senhor de agir nesse casamento. Então, ele não é simplesmente um papel, certo? A sua assinatura, certo? Que está nesse papel físico, que vai ficar lá, possivelmente, né? Computado lá, né? No cartório, não importa. Na legislação lá, certo? Mas para Deus serve. Porque se você não tiver esse papel aqui, certo? Para Deus esse casamento não vale, certo? Né? Para Deus esse casamento não vale, certo? Se você não tivesse esse papel que a gente chama de certidão de casamento perante Deus, e Deus, certo? Lembrando que Deus, ele ratifica a primeira aliança. Ele só ratifica a segunda quando a primeira não existe mais, viu? Ele só ratifica a primeira aliança. É por isso que a gente diz que Deus não é Deus de segunda aliança. Deus é Deus de primeira aliança, né? A gente diz que Deus é Deus de primeira aliança. Por quê? Porque ele apenas ratifica a primeira. A segunda só em caso de morte, de viuvez, essas coisas, né? Então, Deus é Deus de aliança. Deus é Deus de primeira aliança. Então, é só esse daqui que é válido para Deus. Se tiver um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto, não é ratificado por Deus. Pode até ser ratificado pelos homens, certo? Computado lá pelos homens, mas por Deus não é, certo? Ou é por Deus e pelos homens, ou é na lei de Deus, na lei dos homens, ou na lei de Deus, ou na lei dos homens não é válido só. É preciso ser na lei dos homens, certo? Os homens como testemunha e Deus como testemunha. Se Deus não tiver como testemunha desse casamento, acabou-se, meu filho. Deus precisa estar testemunha desse casamento, porque se não tiver Deus de testemunha desse casamento, você está obtendo para você algo ilícito.
Você está recebendo uma coisa que não é sua. Você está levando e tragando para casa e vivendo e convivendo com uma pessoa, ou com um homem, ou com uma mulher que não é sua. Não é sua por direito, certo? É como você, certo? Ocultar um objeto ou roubar um objeto, você está usufruindo desse objeto, mas você sabendo que ele não é seu, certo? Né? É como você furtar um objeto de alguma loja ou tirar ou furtar de alguém, certo? A quem pertence e você está usufruindo dele, né? O fato de você estar usufruindo de um objeto, certo? Ou de uma pessoa, literalmente, né, está usufruindo dos beijos, dos abraços, do carinho, do coisa, não determina que aquilo dali é seu. Não determina. Se na lei dos homens, se você pega uma coisa que não é sua, subtrai uma coisa que não é sua e você está usufruindo dela, de uma TV, de um carro, de uma moto, de um relógio, de qualquer coisa, do celular, e você está, né, usufruindo dessa situação, você sabe muito bem que você está usufruindo de uma coisa que não é sua. A mesma coisa o casamento, querido, certo? Né? Porque é uma coisa que não é legalizada. E se não está legalizada perante Deus, certo? Né? É da mesma forma. Tem que estar legalizada perante Deus. Para eu ser dona daquilo, certo? Né? Para eu ser dona daquilo, eu tenho que mostrar que eu sou dona, certo? Que eu sou dono, que eu sou dona, certo? Dali. Se você, né, não tiver como comprovar aquilo, né? Então, o papel, gente, ele serve como uma comprovação, não só para Deus, mas também para os homens, né? Embora na lei dos homens tenha essas furadas aí. Mas tudo bem. O papel, certo? Ele lhe dá plenos poderes, plenos direitos, certo? Perante Deus também. Foi por meio de um papel que Deus revogou alianças, foi por meio de um papel. As pessoas esquecem do papel porque elas dizem assim: ah, mas o papel, o papel não tem nada para Deus. Tu acha mesmo? Ô, querido, certo? Foi um papel que deu direito a Abraão até as terras para enterrar até a sua mulher Sara, certo? Para enterrar a sua... Foi através de um papel, né? De compra e venda. Foi, né? Entre outras coisas, certo? Né? Foi através de um papel que Daniel, certo? Né? Que houve ali para fazer aquela lei, teve que carimbar ali um papel, certo? E Deus revogou ali, através de um papel, Deus revogou, certo? A sentença de que foi, porque foi levantado contra Daniel, né? Então, queridos, um papel, certo? Para você ver que um papel para Deus representa sim, viu? Muita coisa. Representa sim. Então, para com esse negócio de dizer, o papel não é válido para Deus. Ah, vá pensando assim. Após não tenha se casado no papel, não, para você ver se você tem direito sobre essas pessoas. Se aqui na lei dos homens você não tem direito porque não está no papel, para Deus também pode não ter direito, porque você não tem um papel para provar que aquele marido é seu, que aquela esposa é sua, certo? Né? Então lembre-se disso, tá, gente? E é isso, né, gente? Vocês entenderam aí, certo? Divórcio não desfaz casamento, tá? Divórcio não desfaz a ligação espiritual. Divórcio não desfaz a ligação espiritual, certo? Né? Aqui, tá bom? E é isso. Qualquer dúvida, gente, né? É só falar, né? Por isso aí que a gente pode, é por isso que os casamentos podem ser restaurados, né? Por Deus, mesmo após o divórcio, tá, gente? Mesmo após o divórcio, mesmo após o marido, a esposa não se amarem mais, mesmo após, não independe da circunstância, mesmo após o marido se casar com a amante, ter filho com ela, certo? Isso aqui para Deus não é empecilho, tá bom? Então é isso daí. Qualquer dúvida, certo? Né?
Qualquer dúvida, é só perguntar, tá bom? Fica na paz do Senhor, né? Para quem vinha falar pouco, falou até demais, mas é Deus que fala, né, gente? Fica na paz e até um próximo momento aí, tá bom? Quando eu vou botar para vocês esse áudio, mas depois eu edito, tá, gente? Como sempre, tá? Eu edito porque eu tô num ambiente que eu não posso gravar, né? Aí tem que ser assim, só o áudio mesmo, tá? Aí eu jogo o áudio só para vocês, tá bom? Porque o que importa é o áudio, é a mensagem, tá? Fica na paz.